Ezequiel capítulo 20. Ora aconteceu, no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, vós vindes consultar-me, vivo eu, que não me deixarei ser consultado de vós, diz o Senhor Deus. Acaso julgarás, faze-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me deu a conhecer a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando que os tiraria da terra do Egito para uma terra que lhes tinha espiado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai de vós, cada um, as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir, não lançaram de si, cada um, as coisas abomináveis que encantavam os seus olhos, nem deixaram os ídolos de Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, tirando-os da terra do Egito. Assim os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando as minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que não os introduziria na terra que lhes tinha dado, que mana leite e mel, a qual é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram as minhas ordenanças, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante os meus olhos os pouparam e não os destruí nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis as suas ordenanças, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai as minhas ordenanças, e executai-os. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos nem guardaram as minhas ordenanças para as praticarem, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Profanaram eles os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Todavia retive a minha mão, e procedi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, a cujos olhos os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando que os espalharia entre as nações, e os dispersaria entre os países. Porque não haviam executado as minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Também lhes dei estatutos que não eram bons, e ordenanças pelas quais não poderiam viver. E os deixei contaminar-se em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo todos os que abrem a madre, para os assolar, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto fala a casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, que procederam traiçoeiramente para comigo. Pois quando eu os havia introduzido na terra a respeito da qual eu levantara a minha mão, jurando que lhe daria, então olharam para todo outeiro alto, e para toda árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: Que significa o alto a que vós ides? Assim o seu nome ficou sendo Bamá, até o dia de hoje. Portanto dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Acaso vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais? E vos prostituís com as suas abominações? E, ao oferecerdes os vossos dons, quando fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até hoje. E eu hei de ser consultado por vós, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não serei consultado de vós. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: Sejamos como as nações, como as tribos dos países,
servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, certamente com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do pacto. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgridem contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos, contudo mais tarde me ouvireis e não profanareis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela, na terra, ali vos aceitarei, e ali requererei as vossas ofertas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Como cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar dos países em que fostes espalhados, e serei santificado em vós à vista das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, no país a respeito do qual levantei a minha mão, jurando que o daria a vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que em te consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: a Senhor Deus. Eles dizem de mim: não é este um fazedor de alegorias? Ezequiel capítulo 21. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E, por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Suspira, pois, ó filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que, quando eles te disserem: por que suspiras, tu dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas, eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: assim diz o Senhor, dize: a espada está afiada e polida. Para matar está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois. A vara de meu filho é que despreza todo o madeiro. E foi dada a polir para ser manejada, esta espada está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grita e uiva, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes juntamente com o meu povo estão entregues à espada, bate pois na tua coxa. Porque se faz uma prova, e que será se não mais existir a vara desprezadora, diz o Senhor Deus. Tu pois, ó filho do homem, profetiza, e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada até a terceira vez, a espada dos mortalmente feridos, é a espada para a grande matança, a que os rodeia. Para que se derreta o coração, e se multipliquem os tropeços, é que contra todas as suas portas pus a ponta da espada. Ela foi feita como relâmpago, e está aguçada para matar. E espada, une as tuas forças, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação, eu, o Senhor, o disse. De novo veio a minha palavra de Senhor, dizendo: Tu pois, ó filho do homem,
propõe-te 2 caminhos, por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e grava um marco, grava no princípio do caminho da cidade. Um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Pois o rei de Babilônia está parado na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações, ele sacode as flechas, consulta os terafins, atenta para o fígado. Na sua mão direita estava a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca, ordenando a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizerem juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade, para que sejam apanhados. Portanto assim diz o Senhor Deus, visto que fizeste ser lembrada a vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o Senhor Deus, remove o diadema, e tira a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde, e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés o porei, também o que é não continuará assim, até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon, e acerca do opróbrio deles, dize pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para ser como relâmpago. Enquanto eles têm visões vãs a teu respeito, e adivinham mentiras, a fim de que seja posta no pescoço dos ímpios, que estão mortalmente feridos, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Torne a tua espada a sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, destros para destruírem. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse.